Navegantes, mais uma vez a gente está aqui conversando e hoje eu quero falar sobre as nuances da história, vamos dizer assim. Durante o século XIX houve uma tentativa muito grande de se criar uma história única, uma ciência única que explicasse todas as outras ciências. No decorrer do século XIX, a história também foi considerada uma ciência, onde teria embasamento físico, matemático. Só que a história, como por ser uma ciência social, ela não tem esse caminho, ela não tem esse viés. E no decorrer de todo o século XIX, tentou-se de todas as formas a criação desse processo. Não houve essa possibilidade. E no século XX se provou, pela Escola dos Análises, com Marc Bloch, Lucien Febvre e outros, que a história é uma ciência social e que ela é baseada simplesmente em fenômenos sociais. Só que hoje nós vivemos um momento totalmente ímpar na nossa história, na história do ser humano em si. Estamos trabalhando hoje com a ciência cada vez mais próxima da realidade e das novidades que existem dentro da nossa própria história. Hoje, a física faz parte da história. Certa vez eu lembro de um texto que dizia: tudo é história, portanto história não existe. E esse texto martelou na minha cabeça durante anos, depois da minha formatura. Eu comecei a compreendê-lo e entendê-lo melhor, depois dos anos se passando, a ver que existia algo além desse próprio dogmatismo de uma história como ciência social. Vivemos hoje uma realidade nova. Por que eu digo uma realidade nova? Porque vivemos hoje uma coisa chamada interdisciplinaridade. Além de vivermos a interdisciplinaridade, vivemos uma nova etapa da nossa própria história. Nossa história hoje pega carona com a física, com a química, com a matemática, com as outras ciências que são tão importantes quanto a história. Essas outras disciplinas, essas outras ciências, nos trazem uma nova percepção do que nós estamos vivendo hoje. Quando eu falo de física, eu não falo de física vetores, velocidade inicial, velocidade final, não. Eu falo de física quântica. Eu falo de iluminação e de realidade. Quando se fala que tudo é história, portanto história não existe, nós estamos diretamente relacionando que a história foi e será uma das mais importantes fontes de criação e de lembrança do homem. A história, ela tem um papel fundamental, que é passar o que o homem viveu e transformá-la em algo tangível. Aí alguns amigos, alguns colegas perguntam para mim assim: mas o que você quer dizer com isso, Ricardo? Quero dizer o seguinte, que hoje vivemos uma realidade totalmente diferente da realidade do século XIX e do século XX. Vivemos uma realidade em que a história se faz presente minuto a minuto, segundo a segundo.
Há 40 anos atrás não existia a internet. Ou existia e nós não tínhamos conhecimento porque era sigiloso. Com a explosão da internet, com a explosão do YouTube, com a explosão do Facebook, com a explosão da nova ciência, nós conhecemos inúmeras realidades. Realidades essas que são todas embasadas em conhecimento e repetição dos nossos próprios fundamentos intelectuais. Não existe uma história única. Não existe uma ciência história única. Existe sim a construção de inúmeras ciências que formam o baluarte da história. O campo da história só é possível existir graças às próprias nuances do nosso próprio planeta na atualidade. Um fato que ocorre em Kuala Lumpur, na Malásia, pode influir e vai influenciar diretamente o campo histórico global. Um exemplo, na Coreia do Norte, todos nós sabemos que até o início desse ano, de 2018, nós tínhamos uma tensão muito grande entre Estados Unidos e Coreia do Norte devido aos seus remanescentes e contínuos lançamentos de foguetes e, na realidade, de mísseis. Esses lançamentos de mísseis são recorrentes de um processo que vem sendo aprimorado há muito tempo. E aí vai entrar uma pergunta tácita. O que isso tem a ver com o Brasil? Com a história no Brasil? Tudo. Porque um ataque nuclear hoje, ocorrido entre Coreia do Norte e Estados Unidos, influencia diretamente a economia global. Há 6 meses atrás eu fiz um vídeo que eu falava que iria existir um cataclisma, que existe um bolsão da criptomoeda. E muita gente perguntou para mim se eu era economista, muita gente perguntou para mim se eu previ o futuro. Não, eu não prevejo o futuro. Mas eu consigo observar e fazer paralelos entre a realidade e a realidade. Porque não existe imaginário e realidade. Tudo é real. Tudo é real. O que vem a ser a realidade em si? A realidade em si é o que nós vivemos. Mas a construção da historiografia, ela nos põe e nos impõe 5 perguntas básicas. Quem, quando, por quê, para quê e onde? São estas perguntas que respondem todas as respostas, desculpe a redundância, da ciência. Quando Stephen Hawking começou a estudar os buracos negros nos anos 60, ele começou com a pergunta básica: o que são os buracos negros? Quando nós começamos a estudar fascismo, nós perguntamos o que é o fascismo. Quando nós começamos a estudar e perguntar quais seriam os malefícios de uma nova eclosão de um conflito generalizado no mundo, nós estamos perguntando quais seriam as suas respostas no mundo globalizado. Durante a Segunda Guerra Mundial era muito comum
nós vermos batalhas acontecendo ao redor de uma área que humanamente seria impossível de ser vista. Hoje nós temos a visão geral do conflito. No momento em que a guerra estava acontecendo, nós não tínhamos essa visão global. Nós tínhamos visões locais. E hoje nós conseguimos fazer isso muito rapidamente, com as visões globalizadas da história. A história hoje é muito mais do que uma ciência social e humana. Sem o ser humano, a história não tem fundamento. Mas aí vai vir uma pergunta: e os dinossauros? Eu vou responder para vocês com uma ideia de Eric Hobsbawm em seu livro Nação e Nacionalismos, quando ele fala o seguinte: imaginem um historiador de outra dimensão ou de outro planeta chegando à Terra depois da extinção do ser humano. Como seríamos estudados? Quais seriam os nossos fragmentos intelectuais? Como poderíamos criar saltos de intelectualidade ou saltos de teorias quânticas? A gente para e pensa assim: será que tudo aquilo que nós vemos no cinema não tem um fundamento? Tem. Muitas coisas que nós vemos há 30 anos atrás, hoje são realidade. Por exemplo, o intercomunicador da Enterprise. Hoje nós temos a comunicação visual, mas era anteriormente feito por um comunicador de mão. Tanto que a Motorola quis colocar o nome de um telefone de Star Trek, só que o nome é registrado em nome de Gene Roddenberry, que é o criador da saga Star Trek. Obviamente ele não permitiu que houvesse esse nome no telefone. E há 25 anos atrás, a Motorola lançou uma linha de telefone chamada StarTAC. Ao bom conhecedor, era simplesmente um intercomunicador da Enterprise. Não indo tão longe, ainda em 1985, Steven Spielberg teve a ideia, a sacada genial de criar um filme chamado De Volta para o Futuro, onde ele colocava em um carro que era, na época, um carro da moda, que era um DeLorean, um condensador de partículas, que eram partículas nucleares, que moviam um veículo e que esse veículo conseguia ultrapassar uma certa velocidade e retornar no tempo, ou avançar no tempo. Stephen Hawking fala isso. A teoria do buraco negro. Ele diz que um buraco negro é formado por uma supernova que explode e que nós não conseguimos ver a sua explosão a olho nu. Mas dessa explosão surge um buraco negro. E muita gente pergunta: o que tem dentro de um buraco negro? Uma passagem? Um portal? Nós ainda não sabemos, mas a história e a ciência estão caminhando para este momento de darmos um salto quântico, como demos
quando a bomba atômica explodiu em Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas. Mas no momento daquela explosão, nós demos um salto quântico, que nós não tínhamos o conhecimento. Até tínhamos o conhecimento da radioatividade, mas não tínhamos o conhecimento do poder de destruição e do poder que ela tem em gerar energia, gerar força. Demos um salto quântico. Estamos próximos a um novo salto quântico. Um salto quântico que pode nos levar a um futuro que nós não imaginamos. Ou que imaginamos. Só que ainda não temos a coragem de dizer que será o futuro. História hoje não é simplesmente revisitar o passado. História hoje é construir um futuro. História hoje é construir, junto com as outras ciências e as tecnologias, a fundamentação teórica, metodológica para implementar novos saltos para a nossa própria sociedade e para a nossa criação diária de novas tecnologias, novas formas de ver, agir, sonhar, raciocinar. Somos os únicos seres da Terra que raciocinamos. Somos o topo da evolução social da humanidade. Chegamos ao tempo que nós deixamos de ser Homo sapiens e somos Homo sapiens sapiens. Somos homens que sabemos que sabemos. Então, graças às outras ciências que durante o século XIX tentaram impor que a história se adequasse a ela ou a elas, hoje nós temos uma nova perspectiva. Perspectiva esta que nos trará um futuro novo, com novas visões. E que a nossa vida será mudada. Talvez a minha eu ainda não consiga ver esse salto quântico. Consiga ver o salto quântico, mas não vou conseguir chegar e ver tudo o que pode acontecer. Mas com certeza, as novas gerações verão o que nós fizemos e conseguirão ver, sentir, tocar coisas que na nossa atualidade, na nossa atual vivência, seria ficção científica. Estamos a um passo de chegar a Marte. Estamos a um passo de conquistar uma nova fronteira, que seria o espaço como um todo. Mas, infelizmente, ainda não conhecemos a totalidade do nosso planeta. Não conhecemos o fundo do mar. Nos anos 60 existiu uma série chamada Laboratório Subaquático. Hoje, nós já temos a tecnologia para isso. Hoje, os astronautas treinam sob pressão dentro de uma piscina. Hoje, já vemos um mundo diferente do de ontem. E com certeza, quando esse vídeo chegar ao ar, muita coisa que aconteceu do decorrer deste vídeo deixou de ser inédito e passou a ser história. Então, história é tudo. História é vida. História é ciência. Acrescida às outras ciências
ela se torna cada dia mais importante. Um abraço.